Boa noite. Eu quero lançar aqui duas perguntas. A primeira delas é o seguinte: você ama seus filhos? Todos os pais amam seus filhos? Eu quero crer que todos nós responderemos que sim. Mas a segunda pergunta é a seguinte: nós cuidamos devidamente de nossos filhos para que no futuro nós não os vejamos com problemas que não agradarão aos nossos olhos, à sociedade e principalmente aos olhos de Deus? Será que nós fazemos assim? Eu quero lembrar aqui que no Salmo 127, no versículo de número 3, Salomão diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O filho é uma herança que você recebe do Senhor. Nós temos que cuidar bem de nossos filhos da melhor maneira possível. E às vezes os dias de hoje atrapalham a gente fazer isso, por várias razões que aqui nós não vamos mencionar, porque o tempo não permite. E quero também lembrar que lá no livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 6, diz que coroa dos filhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Então, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Em Provérbios também, 22:6, diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, ou até quando envelhecer, não se desviará dele. E às vezes nós pensamos que nós instruímos direito. Quais os parâmetros que nós tomamos? Qual o manual que nós temos para dar essa instrução aos nossos filhos, para que no futuro, quando eles se tornarem adultos e até velhos, eles não saiam daquele caminho, né? O caminho que deve andar. É bom lembrar aqui que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento destrói a pessoa. E às vezes nós não buscamos conhecimentos devidos, corretos e das melhores fontes, porque não é qualquer fonte que oferece um bom conhecimento. Mas esse versículo ele continua dizendo: porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Isso é grave. É porque não dá tempo aqui para explicar no vídeo, que tem que ser curto. E ele termina dizendo: visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, você pode não acreditar na Bíblia, ou pode, e se você crê, mais ainda a sua responsabilidade aumenta. Diz que se nós nos esquecermos da lei de Deus, do nosso Deus, esquecer da lei é deixar de lado, é não atentar para a lei de Deus, Deus vai se esquecer de nossos filhos. Nós seremos a razão do insucesso, dos problemas que levarão nossos filhos a situações terríveis. Lá em Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, no capítulo 30, versículo 19, fala também sobre filho. Diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus, ele põe ali a morte e a vida, a bênção e a maldição para você escolher, e já determina que você escolha, orienta para que você escolha a vida. E a vida é Jesus. Jesus, em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem não escolhe a vida, aí vai ter comprometimento para ele e para a sua descendência. Também falando sobre filhos, lá em Êxodo 20, capítulo 5, do meio para frente, diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a iniquidade ou a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Há uma versão que fala daqueles que me odeiam. Então nós temos que ter cuidado. Se nós aborrecemos a Deus, se nós não atentarmos para as coisas de Deus, Deus vai visitar a iniquidade nossa nos nossos filhos até a terceira e quarta gerações. É muito grave isso. Vamos falar aqui rapidinho de alguns pais e filhos. Eu quero citar aqui, lá do Velho Testamento, Isaac e Rebeca, era um casal. Eles tinham 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu depois, né? Nasceu tempo curto de nascimento. Mas Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Isso aí gerou problemas seríssimos nessa família. Os pais não podem ter predileção por filhos. Os pais podem ter um filho, é um filho só, ou mais de um, ou até 10 ou 20 que seja, não pode ter preferência, que isso vai gerar consequências graves. Não é? Davi foi um grande homem de Deus, mas ele viu coisas na casa dele que nós não gostaríamos de ver. Nós vimos Absalão, que era um dos seus filhos, né? Até era o terceiro filho de Davi, ele matar o seu irmão Aminon. Por quê? Porque ele havia violado a sua irmã Tamar. Ele havia usado a sua irmã indevidamente. Você entende o que eu estou falando? Né? Ele viu acontecer isso. Ele não viu depois, mais tarde, mas mais tarde Salomão mandou matar Adonias, que era o seu irmão. Olha que coisa triste. Agora vamos falar de pais cuidadosos. Jó era um pai cuidadoso. Jó diz que lá, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, que ele se levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. E diz ali que ele pensava assim, que talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Ele era cuidadoso. Nós vemos também aqui, em 2 Timóteo 1,5, quando Paulo fala assim, ó, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, a avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti, em você. Ele fala isso aí para Timóteo. E ele fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele fala que Timóteo, que desde a infância, Timóteo, você sabe as sagradas letras que podem fazer de você mais sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, foram pais zelosos. E eu quero concluir dizendo para você, em 1 Timóteo 4,16, Paulo diz assim, cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás não somente a ti, como aos que te ouvem. Então nós temos que cuidar de nós e vamos cuidar das outras pessoas, principalmente dos nossos filhos, da nossa família. E eu quero concluir com Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É o dever de todo homem, não é só de quem se diz cristão, conhecedor de religião, seguidor, não. A Bíblia diz assim, né? De tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém.